Livro de Isaías, capítulo 1, versículo 18 ao 20. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. Jesus repete o mesmo chamamento no Evangelho, dizendo, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se estáis cansados e oprimidos, os vossos pecados podem ser como a escarlata, isto é, muito vermelhos, uma cor muito forte. O pecado pode ser forte em nós, mas nós devemos ouvir o chamado do Senhor. Veja que é o Deus que está chamando, mas nós precisamos de querer ouvir. Veja o versículo 19, que a nossa transformação só virá se nós quisermos e ouvirmos. Nós vamos deixar de comer o pior da terra. Se nós quisermos ouvir o Senhor, nós deixaremos de comer o pior da terra. Qual terra? A nossa mente. O pior da terra é o que nós pensamos. A terra somos nós. E a nossa mente é aquilo que brota sobre a terra. O pior é o que nós temos em nosso próprio coração. Nós viveremos uma vida de miséria, uma vida de pecado, se não ouvirmos a voz do Senhor. Lembremos que o versículo 18 começa com vinde. Nós devemos nos voltar a Deus, voltar os nossos pensamentos a Deus com fé. Ele diz que é para nós irmos e arrazoar, isto é, por que estou vivendo desta maneira? Qual é a razão de eu estar comendo estas coisas? Por que eu prefiro crer no que eu penso, nas minhas imaginações? Por que eu prefiro crer naquilo que estou pensando e que as minhas atitudes são corretas e que não posso ser transformado ou mudado numa nova criatura? Eu devo deixar de alimentar daquilo que há no meu próprio coração. Veja que a incapacidade de mudança é porque não vamos ou então não queremos. E por último, se nós não ouvirmos. O resultado de irmos, querermos e ouvirmos é que mudamos a nossa dieta. Deus diz assim, comereis o melhor desta terra. O melhor desta terra simboliza as coisas do Espírito. Nós comeremos a palavra que sai da boca do Senhor. Razão que Jesus disse a Satanás. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isto é o melhor da terra. É aquilo que Deus diz. Lembramos que a nossa mente se tornou como Satanás. Um próprio adversário que não quer, não vai e não ouve. Então nós permanecemos como que envenenados, como que temos uma constante indigestão e os nossos pensamentos são confusos. E nós estamos sem conforto, sem alegria, sem paz, sem amor, sem perdão, sem misericórdia, porque estamos confiando em nós mesmos. Deus diz, arrazoemos, isto é, quando Deus fala arrazoemos, não somos nós sozinhos. Não é nós arrazoarmos conosco mesmos. Ele diz, é nós com Ele. Arrazoemos está no plural. E nós vamos pensar com Deus. Vamos pensar com Deus. Esta é uma maneira tremenda. Arrazoemos neste versículo 18 significa pensar com Deus. Porque antes nós fomos até Ele. Ele nos chamou
É como alguém que diz assim, chegue-se a mim e vamos ter uma conversa. Vamos entrar num acordo. Mesmo se você for a pior pessoa do mundo, se os pecados for como a escarlata, eu vou clarear você e você vai ficar como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, você vai ficar como a lã. Portanto, o propósito é tremendo. E o poder é tremendo, porque a transformação proposta é muito grande. E ele diz, se vocês quiserem me ouvir, vocês vão mudar a alimentação de vocês. Vão parar de viver irados, desconfortados, desanimados, abatidos, sem esperança, porque vão alimentar o coração de vocês com a minha palavra. Vocês vão comer o melhor desta terra. Agora, a consequência de endurecermos o nosso coração ao chamado de Deus é coisa muito grave. Se alguém nos chama e nós damos de ombro e vamos embora, esta pessoa que nos chamou, ela perceberá o desprezo. Se nós desprezamos o chamado de Deus, o propósito de Deus, a palavra de Deus, formos rebeldes, se nós nos recusarmos, nós seremos devorados à espada. O que é ser devorado à espada? A palavra de Deus será contra nós. Nós atrairemos sobre nós a maldição. A palavra sobre os rebeldes. E a palavra de Deus sobre quem é rebelde não é uma boa palavra. É porque o Senhor o disse e assim é. Que cada um de nós possamos ouvir. E Deus está chamando todos. E todos que o ouvirem, e arrazoar com Ele, entrar em comunhão com Ele, entrar num acordo com Ele, fazer com Ele uma nova eterna aliança por meio de Jesus Cristo, porque Jesus no Evangelho está nos chamando para que tenhamos uma nova natureza. E mesmo que formos a pior pessoa da face da terra, nós podemos ser feitos uma nova criatura, se nós quisermos e ouvirmos. É assim que Deus disse. A boca do Senhor o disse. Mas se nós recusamos a ouvir o ministério do Espírito, se recusamos a ouvir o que está escrito, se recusamos a ouvir o que o Espírito ensina e prega, é como que eu vou ser mudado ou transformado? Eu vou prosseguir acreditando no que eu estou pensando. Ainda vou querer exigir que aqueles que estão próximos de mim façam o que eu estou pensando. Desconfia de Deus, não busca a revelação de Deus, não arrazoa com Deus. Isso é oração. Nós devemos aprender a arrazoar com Deus. Abraão arrazoou com Deus acerca de Sodoma. E disse, o Senhor vai destruir aquela cidade se lá tiver 10 justos. Como será? E Deus disse, se tiver 10 justos, eu não destruirei a cidade. E assim prosseguiu, arrazoando com o Senhor. Nós devemos, antes de falarmos algo, de decidirmos algo, de tomarmos decisões e atitudes, devemos pensar que Deus está presente. Deus está vendo o que nós estamos pensando. Deus sabe a nossa intenção. Há muitas intenções impuras dentro de nós. É que nós não confessamos a nossa intenção. As nossas intenções, elas não estão encobertas diante do Senhor. É pelo contrário. A palavra de Deus é viva e eficaz. E não há criatura alguma encoberta diante dele. A palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Livro de Hebreus. Portanto, Deus está percebendo a nossa intenção. Se tivermos uma intenção impura, um pensamento impuro, e não confessamos, mas saímos pela tangente e nos argumentamos, Deus está percebendo, pois Deus vê todas as coisas. E se nós recusarmos e formos rebeldes à sua palavra e à sua vontade, não podemos nos esconder dele. Nós vamos sofrendo sempre as consequências. Que possamos ouvir o chamado de Jesus, o chamado de Deus,
O livro de Isaías é como o evangelho do Antigo Testamento. É o evangelho do Antigo Testamento. Essa palavra é como o evangelho. Jesus diz assim: olha, vocês que estão cansados e oprimidos, vinde a mim, porque meu fardo é suave, meu jugo é suave, meu fardo é leve. E se vocês estiverem comigo e andarem comigo, isto é, se vocês arrazoarem e tiverem comunhão comigo, conversar comigo, vocês receberão alívio. E quantas vezes as coisas se tornam pesadas e difíceis, e nós precisamos de alívio. E o alívio quem nos dá é o único Deus verdadeiro. Vamos estar com Ele. Ele nos chama. E mesmo que formos pecadores, de tal maneira que somos como escarlata, que somos vermelhos como carmesim, nós nos tornamos brancos e nos tornaremos como a lã. Deus tem poder para fazer. Não importa o que tenhamos sido ou o que façamos. Mas quando vamos ao Senhor, Ele nos transforma, porque nós mudamos a nossa dieta. A gente é aquilo que come. Quando comemos o melhor da terra, isto é, comemos a palavra de Deus e vivemos por meio do que Ele diz, nós seremos transformados e teremos a vida eterna. Que esta graça, que esta fé e que este Espírito seja com cada um de nós. Ele que disse: vinde. Amém.